Boi Manaus terá esquenta neste final de semana na Ponta Negra. A festa da padroeira. 48 mil acompanharam procissão e missa campal em Manaus. TSE divulga gastos de campanha de Arthur e Marcelo. Lei seca. Dirigir embriagado, além da suspensão da carteira de habilitação, infrator pagará multa de quase R$3.000 a partir de 1º de novembro. Governo quer pena maior para presos por corrupção. Na Índia se desconfia de tudo. Até uma pomba foi presa por espionagem. Indonésia aprova pena de morte e castração química para pedófilos. Campeonato Brasileiro. Botafogo derrota o Internacional e chega ao G6. Hoje é dia de Fla-Flu. Troca de tiros. Homem morre e criança de 2 anos fica ferida em Manacapuru. Motoqueiro morre após queda no Distrito Industrial. Acerto de contas. Homem executado com 4 tiros no Nossa Senhora das Graças. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã começa agora. 5h47. Previsão do tempo. O Climatempo previa 20 milímetros de chuva ontem, ela veio com grande intensidade. Para hoje fala em mais 8 milímetros com probabilidade de 60%. A temperatura que no momento é de 24 graus, terá máxima de 35 graus Celsius. A umidade no ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro, é o do 186º dia do ano. Faltam 79 dias para acabar 2016. É dia de Santo Eduardo. Também é o Dia Nacional do Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional. Opera sem restrições para pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1307. Sexta-feira 13. A Ordem do Templo é acusada de traição à Igreja pelo Papa Clemente V, sob pressão do rei da França Filipe IV, mandando para a prisão os seus membros, nomeadamente o seu grão-mestre. Este evento deu origem à superstição do azar numa sexta-feira 13. Só que a sexta-feira hoje não é sexta-feira, é 15, mas naquele dia era sexta-feira 13. 1792, colocação da primeira pedra da Casa Branca em Washington, Estados Unidos, pelo arquiteto James Hoban. 1884, determinado meridiano de Greenwich como ponto de referência para a determinação dos fusos horários. 1890, criação pelo Barão de Drummond do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. 1917, diante de milhares de pessoas ocorre o milagre do Sol, marcando a última das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. 1930, o bispo de Leiria torna públicas oficialmente as aparições de Nossa Senhora em Fátima. 1972, acidente de avião ocorrido nos Andes, onde viajavam 45 pessoas, incluindo o time completo de rugby do Colégio Secundário Uruguaio Christians Brothers, onde sobreviveram 16 pessoas e ficou conhecido como o Milagre dos Andes. 2010, resgate de mineiros soterrados na mina São José, no Chile. 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Eduardo, hoje é o dia de Santo Eduardo. Você sabe que santo era esse? Deve ter sido um santo muito bom, com esse nome. Passado o feriado do Dia das Crianças e da Padroeira, o comércio tradicional no centro da cidade, nos bairros, assim como loterias e bancos, voltam a funcionar em seus habituais horários, ou seja, a partir das 9 horas. Muitas lojas no sítio histórico da cidade e seu entorno já estarão funcionando a partir das 8 horas da manhã. Repartições públicas federais do estado e município também retornam do feriado. A movimentação foi grande no comércio do chamado centro da cidade no dia de ontem, principalmente nas lojas de brinquedos e de roupas. Quem foi visto ontem pelas ruas do centro da cidade foi Alberto Peguini comprando presentes. Peregrino, bom dia. Paulo Guerra, faz parte, né? Compramos sim, Paulo Guerra, e o centro da cidade teve uma movimentação muito boa ontem no horário que funcionou, tipo de 8 até as 13 horas. Paulo recebeu uma grande movimentação aí de clientes comprando. O comércio do bairro também, dos bairros da cidade, tiveram também bastante aquecidos devido ao Dia da Criança. Aquelas compras de última hora, e inclusive alguns aproveitaram para levar os filhos às lojas para escolher, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, teve essa prática também. Eu acho que daí foi até de menos, né, Paulo? As pessoas procurando economizar mais um pouco. Soube de um pai que tem 5 filhos, ele comprou uma caixa de chocolate, deu um bombom para cada um e fim de papo. Pois é, e o pior de tudo isso é levar a criança e ela escolher o presente mais caro e depois ficar chorando. Menino chorão, rapaz, não é brincadeira não. Peregrino, um grave acidente aconteceu no Distrito Industrial ainda há pouco.
Pois é, Paulo Guerra, um grave acidente envolvendo um motoqueiro, inclusive um acidente com morte. Aconteceu na rotatória da Upiurana, como é conhecido na área do Distrito Industrial. Paulo Guerra, esse motoqueiro acabou se desequilibrando, segundo as informações, ele vinha em alta velocidade, acabou morrendo e o Instituto Médico Legal recolheu o corpo, Paulo, há aproximadamente 20 minutos. Dizem que ele viria de uma balada. O que seria uma balada, Peregrini? Paulo Guerra, antigamente a gente chamava, era brincadeira, era festa, né? Agora se transformou em balada. Esse negócio de balada são festas aí que rolam durante a noite, madrugada, tanto faz ser de forró, ou de brega, ou de música eletrônica, agora eles chamam de balada. Aí o motoqueiro deve ter ido pra balada, tomou umas e outras e em alta velocidade pelo Distrito Industrial terminou encontrando a morte, né, Alberto? Terminou encontrando a morte. Geralmente é assim, Paulo, as pessoas quando vão pra balada e se metem a beber e depois a dirigir ou carro ou moto, geralmente é assim, acabam dando carona pra morte. E daqui a pouco vamos falar aqui no Jornal da Manhã sobre a lei seca. Você sabe que a partir de 1º de novembro, a multa para quem for pego dirigindo embriagado chega a quase R$3.000. Pois é, Paulo, e essa prática nós sabemos, né, Paulo? Todo mundo sabe que essa prática é bastante utilizada, não? O pessoal está bebendo e depois ir dirigir. É bebida nas baladas, é bebida nos postos de gasolina e se fizer blitz realmente ali para a banda do Tarumã, Estrada da Ponta Negra, etc., vai aparecer muito nego aí embriagado ao volante, Paulo. Um homem foi executado aonde, Alberto Peregrini? Bairro Nossa Senhora das Graças. Paulo foi com 4 tiros. 4 tiros foram disparados nesse homem. Ele levou 2 tiros no peito, um no pescoço e um mortal na cabeça. Foram 4 balaços que tiraram a vida desse homem. Ele não teve tempo nem sequer de ser socorrido. Morreu no local onde o crime aconteceu. O corpo do motociclista que morreu ainda há pouco já chegou ao IML, Peregrini? Já, Paulo, acaba de chegar ao Instituto Médico Legal, ele foi removido há aproximadamente 20 minutos e nessa hora o trânsito é tranquilo em direção do distrito à sede do Instituto Médico Legal. Seguramente o corpo já está na sede do IML, onde vai passar por aqueles procedimentos de exame de necrópsia para posteriormente aguardar por familiares e ser entregue para o sepultamento. Algum destaque de atendimentos nos pronto-socorros da cidade? Sim, Paulo, nós temos aí vários destaques, muita gente ferida aí por violência. Paulo, o homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo, está entre a vida e a morte. Um outro que foi vítima de agressão física também acabou morrendo, Paulo Guerra, e diz as primeiras informações de que ele estava roubando e apareceu mais uma vez um justiceiro e outros registros, Paulo, de agressão física. Muita gente aproveitou o Dia das Crianças ontem para beber e a confusão com bebida geralmente acontece e muita gente deu entrada no pronto-socorro. Ontem um cobrador de ônibus foi atingido durante um assalto, né, Peregrini? Pois é, Paulo, nós noticiávamos essa informação, né? Nós ontem, até mesmo no Jornal da Manhã, já passávamos a questão de que uma pessoa havia sido ferida a tiros, né? E nós naquele momento não tínhamos ainda a informação. E logo depois, no programa do Valdir Corrêa, nós trouxemos todas as informações, inclusive dizendo que pararam, você lembra que a gente falou que eles pararam a linha lá 028, a 041, a 358, prejudicando e muito os moradores lá do Viver Melhor. Aquele bandido que foi preso, que assaltava 10 ônibus por dia, fez uma revelação. Ele disse que muitos dos assaltos é feito em parceria com o cobrador e o motorista de ônibus, Peregrini. Pois é, Paulo, ele inclusive já disse, né, nome de alguns motoristas e de alguns cobradores. A polícia já passa a investigar essa situação para ver se procede realmente essa acusação dele ou se ele está querendo tirar o corpo dele de fora e está colocando o cobrador no meio, mas vai haver investigação e ele afirmou com todas as letras que tem alguns cobradores e motoristas que tinham uma ligação com ele e diziam o horário, diziam a hora que o ônibus que estava com mais dinheiro para que pudesse fazer o assalto e depois dividir com o cobrador e o motorista. Fato ainda será apurado. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho. Beleza, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e com outras informações e o ouvinte aguarda, Paulo, muita gente na cidade de Manacapuru, a gente recebeu muita ligação, todo mundo apreensivo com essa situação que daqui a pouco será relatada aí por você, pelo companheiro Zeg Deg, da situação de Manacapuru, né, Paulo? Realmente a cidade lá viveu horas
de terror. Pois Paulo é. Guerra. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. O aniversário da aparição de Nossa Senhora Aparecida foi celebrado pela comunidade católica em Manaus ontem, data dedicada à santa. Aproximadamente 48 mil fiéis participaram da missa e da procissão que percorreu as ruas do centro da capital, segundo a Polícia Militar. Em Manaus, a programação religiosa começou com novenas realizadas entre os dias 3 e o dia 11 e termina no dia 15 com missa. Nesta quarta, a procissão percorreu as ruas Luiz Antoni, Alexandre Mourinho Ferreira, Penido Leonardo Malché e Wilkins de Matos. A missa campal foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque. Para Sempre Criança e o Canto Heróico envolvem 3 corpos artísticos do Estado e fazem parte das comemorações de 120 anos do Teatro Símbolo de Manaus. Para celebrar o Dia das Crianças, o governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, preparam 2 espetáculos especiais que serão apresentados hoje no palco do Teatro Amazonas. Os musicais envolvem 3 corpos artísticos do Estado e fazem parte da comemoração dos 120 anos do teatro. Nada mais justo do que comemorar um projeto de dança com um baile dançante. O projeto Rosas Dança de Salão da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas comemora 15 anos no próximo dia 22 de outubro, a partir das 21 horas. O evento será realizado no Atlético Rio Negro Clube. Servidores da União, estados e municípios terão uma grande oportunidade para conhecer as principais ideias e tendências em temas como inovação, produtividade, agilidade e governo digital, além de ampliar sua rede de networking. Coordenado pela empresa de processamento de dados do Amazonas Prodan, o evento intitulado GovLab Experience ocorre no dia 18 pela primeira vez em Manaus, após ter percorrido algumas capitais como Brasília, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. De acordo com o diretor-presidente da Prodan, Márcio Silva de Lira, a primeira edição do GovLab Experience na capital amazonense vem para trazer uma nova visão de gestão pública aos servidores e o impacto do papel dele como agente de transformação do governo para gerar um país melhor. 6h04 em Manaus, o Jornal da Manhã vai ao sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Eduardo Silva, amigo da difusora. O prédio, Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Irunepé, no interior do estado do Amazonas, foi tomado por funcionários da Censa desde a última segunda-feira. Os grevistas estão no local sob o comando da direção do sindicato da categoria, Paulo. Os funcionários reivindicam, além de outras coisas, pagamento de seus salários, que estão atrasados desde o mês de agosto. Os grevistas paralisaram também atividades nas UBSs, a farmácia popular e também no hospital. O prefeito de Irunepé, Joaquim Neto Cavalcante Monteiro Bara, conversou conosco e disse que o pagamento ocorrerá, segundo ele, até amanhã, sexta-feira. E disse que só não disse, Paulo, os motivos por qual tem atrasado o pagamento dos funcionários. Os funcionários reivindicam ainda também, Paulo, porque dia 10, última segunda-feira, houve o repasse e a prefeitura não os pagou. O atraso no pagamento da prefeitura, dos funcionários da prefeitura de Irunepé, afeta todas as áreas da administração municipal. É geral, Paulo. Vai desde secretários a simples funcionário desde agosto e setembro. Não se justifica porque os repasses aconteceram, mas não se sabe porque os pagamentos não funcionaram. Mas aí, Paulo, algumas secretarias começaram a receber desde ontem e espera-se que a Secretaria Municipal de Saúde receba o mais urgente possível, porque é um serviço essencial e a Prefeitura precisa resolver o problema dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. No resumo, Paulo, para fechar, os funcionários da Secretaria de Saúde do município de Irunepé invadiram o prédio da Secretaria e estão dormindo lá, só saem após receber os seus pagamentos. Paulo Guerra. 6h06 em Manaus. Um espaço de diálogo entre as empresas seguradoras, PROCONs estaduais e municipais das capitais. Este é o principal objetivo dos colóquios promovidos pelas Comissões de Relações de Consumo e de Ouvidoria da CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capacitação. Depois de passar pelos estados do Mato Grosso e do Paraná, chegou a vez da região norte do Brasil ser a anfitriã deste evento. O estado do Amazonas cederá o terceiro colóquio de proteção do consumidor de seguros nos dias 18 e 19 deste mês em Manaus. O evento vai contar com a participação de entidades relacionadas aos assuntos e consumeristas, PROCONs, Ministérios Públicos, Defensoria Pública, OAB e ainda as ouvidorias.
A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas, que tem como tema nacional Ciência Alimentando o Brasil, este ano será diferente. A Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, CEPLAN, optou por descentralizar o evento, distribuindo suas atividades por todas as regiões da cidade. O evento, que acontecerá de 18 de outubro a 25 de novembro, tem como uma das metas principais aproximar a população em geral do universo dos pesquisadores e da produção científica e tecnológica. Com este conceito, a 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia terá atividades variadas, espalhadas por toda a cidade de Manaus e também em Itacoatiara. O Papa Francisco nomeou o novo bispo auxiliar de Manaus, o Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. Ele pertence à Congregação Salesianos de Dom Bosco e atualmente é diretor da Obra Social Paulo VI em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. As datas da ordenação episcopal e posse na Arquidiocese de Manaus ainda serão definidas. 3 grandes compradoras do exterior estarão participando da rodada de negócio do setor alimentício e bebidas nesta quinta-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FEAM, de 8 às 18 horas. O encontro é promovido pelo Centro Internacional de Negócio, com a parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e da Confederação Nacional da Indústria. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o ex-secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas, SEDUC, e atual secretário de Educação Básica do Ministério da Saúde, da Educação, MEC, Rocieli Soares da Silva, por improbidade administrativa, por omissão em fornecer documentos necessários a processo investigatório do Ministério Público. A condenação foi definida em ação movida pelo Ministério Público do Estado. Rocieli terá que pagar multa de R$150 mil, que corresponde a 10 vezes o valor de sua remuneração recebida em março de 2015, que, de acordo com o portal da Transparência do Governo do Estado, foi de R$15 mil. Segundo o Ministério Público, o ex-secretário e servidores ignoraram 4 requisições de documentos feitas pelo Ministério Público do Amazonas entre os anos de 2014 e 2015. Os documentos pedidos integrariam a investigação sobre a contratação e execução de obra na Escola Estadual Ernesto Pinto Filho, que fica na zona norte de Manaus. A 4ª requisição foi encaminhada diretamente ao gabinete do então secretário da SEDUC. 6:10 em Manaus. 11 ex-prefeitos e municípios do interior do Amazonas que foram eleitos para retornarem ao cargo no próximo ano correm o risco de não tomar posse em 2017. Para isso, basta que as câmaras municipais de suas cidades reprovem contas pendentes de gestões passadas, ainda que em desacordo com o julgamento do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que este tem caráter apenas consultivo. O caso foi discutido na Assembleia Legislativa pelo deputado Sinésio Campos, do PT, que chamou a situação de farras das câmaras no interior. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ari Moutinho, afirmou que esse problema com as câmaras municipais está ocorrendo em todo o país, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em agosto deste ano determinou que seja a decisão única do Legislativo Municipal e Estadual julgar as contas de prefeitos e governadores, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores. No último dia 2 de outubro, além de Adenilson Reis, mais 10 ex-prefeitos foram eleitos, garantindo o retorno ao cargo. Por serem ex-chefes de executivos municipais, também estão sujeitos a terem suas contas de gestões anteriores revisadas e talvez reprovadas pelas câmaras municipais. Nessa lista de ameaçados estão os ex-prefeitos Antônio Peixoto, do PT de Itacoatiara, Jair Souto, do PMDB de Manaquiri, Wilton Santos, do PSDB de Novo Airão, Bigacia, PSDB de Parintins, Romero Mendonça, PDT de Presidente Figueiredo, Anderson Souza, PROS de Rio Preto da Eva, Fernando Falabella, PMDB de São Sebastião do Atumã, Saul Bemegui, PSD de Tabatinga, Raimundo Chicó, PMDB de Anamã e Antônio Lima, PMDB, ex-prefeito de Caapiranga. O comando da Polícia Militar do Amazonas recebeu um pedido para transferência do médico e empresário Mohamed Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos, da cela em que está na carceragem da Polícia Federal,
para o quartel do Comando de Policiamento Especializado no bairro Dom Pedro, onde está preso o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. A informação foi confirmada na noite da última terça-feira pelo comandante da PM, Coronel Augusto Sérgio. Segundo ele, o CPE não tem capacidade para acomodar mais nenhum preso. Mohamed foi preso no dia 20 de setembro, acusado pela Polícia Federal de comandar um esquema criminoso de desvio milionário de dinheiro da saúde pública no Amazonas, utilizando o Instituto Novos Caminhos, alvo da investigação. Famílias da zona rural de Iranduba continuam amedrontadas pela ação de guerrilheiros. Recentemente, uma casa construída havia 10 anos foi derrubada e outras residências estão sob ameaça de demolição. A reportagem é de J. Rai. A novela já se arrasta por quase 4 anos. Volta e meia, homens fortemente armados e agindo em nome do empresário Guilherme Aloísio de Oliveira e Silva, que se diz dono de 1.700.000 metros quadrados de terras em Iranduba, amedrontam e expulsam famílias que residem há várias décadas na região. O caso mais recente foi a derrubada de uma casa construída havia 10 anos na comunidade Vale do Amanhecer, nas proximidades do Janauari, como relata a proprietária Dina Teixeira. Liguei para o oficial de justiça para avaliar e ver o que a gente tinha. E para segunda-feira a gente ir lá com ele. Quando foi sábado, aí a gente foi com as crianças para lá. Quando nós chegamos lá, já estava tudo no chão. Aí eles querem derrubar as outras, só que os pessoal estão tudo dentro. Eles todo o tempo ficam ameaçando, passando para lá e para cá armado, para ver se a pessoa fica com medo e sai, entendeu? Dina Teixeira aponta irregularidades nos procedimentos do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A Justiça Federal, em 2013, pediu que o INCRA requeresse todas as terras. Certo. E depois me disse a do Guilherme desse, que é uma parte bem pequena. Só que o que eles fizeram? Em vez de fazer isso, eles passaram tudo pro Guilherme. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Iranduba aprovou por unanimidade o projeto de lei do Poder Executivo que trata da regularização fundiária do município. O relator da matéria, vereador Antônio Muniz, do PP, garante que a lei será um instrumento importante para ajudar a resolver o impasse. Nós vamos ver o que o Ministério Público Federal possa fazer por essas famílias, para que nós possamos resolver de vez essa situação daqueles poceiros que estão naquelas terras lá. A reportagem não conseguiu contato com a superintendência do INCRA no Amazonas e nem com o empresário Guilherme Aloísio citado na matéria. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h15. Arthur Neto, do PSDB, atual prefeito de Manaus e que disputa a reeleição, aparece entre os 10 candidatos que mais gastaram no país na primeira fase das eleições municipais 2016. Entre os postulantes às prefeituras, segundo o levantamento do G1, junto aos dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O Tucano tem despesas contratadas de campanha de mais de 4,5 milhões de reais. Esse número é 3 vezes maior que o de Marcelo Ramos, do PR, que disputa o cargo de prefeito da capital amazonense no segundo turno e que já ultrapassou 1,4 milhão em gastos de campanha. Os dois candidatos manauanas totalizam um volume de 5.925.366 reais e 66 centavos em gastos. A campanha de Arthur Neto teve maior volume de despesas, 1,1 milhão, com produção de programas de televisão, rádio ou vídeo. Marcelo Ramos também destinou grande parte dos recursos, 400 mil reais, ao pagamento de produtoras. As informações constam da prestação de contas de campanha de cada candidato após o primeiro turno, englobando as doações recebidas e os gastos efetuados até o dia 6 de outubro. Os dados ainda podem mudar, já que a data final para apresentar receitas e gastos é dia 11 de novembro. O limite de gastos para ambos os candidatos no segundo turno é de R$2.693.340,59. Abrindo a programação do Boi Manaus 2016 neste fim de semana, 15 e 16, o anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra será palco para o esquenta do Boi Manaus a partir das 16 horas. No sábado, a festa começa com o cantor Ellen Vera e seguido pelo cantor Amiraldo da Mata, que se apresentará às 5 da tarde, e do cantor Fabiano Neves, que subirá ao palco às 18 horas. Às 19 horas será a vez da banda Camaiurá comandar a festa. Às 20 horas se apresentará o cantor Ricardo Lira. Encerrando a programação do primeiro dia do esquenta, sobem ao palco o apresentador oficial do Boi Garantido, Israel Paulaim, e o pop da selva, Arlindo Júnior.
O show começa às 21 horas. Já no domingo, dia 16, a cantora Mara Lima abrirá a programação a partir das 16 horas. Posteriormente, subirá ao palco o cantor César Pinheiro a partir das 17 horas. Às 18 horas vai começar a apresentação do cantor Fábio Casagrande, seguido de Quarupi, às 7 da noite. A festa continuará às 8 da noite sob o comando do cantor Robson Júnior. No encerramento do segundo dia, o levantador de toadas do Boi Garantido, Sebastião Júnior, e o levantador de toadas do Boi Caprichoso, Davi Assayag, entram em cena às 21 horas para terminar o show. O Boi Manaus 2016 será realizado nos dias 21 e 22 de outubro nas zonas leste e oeste de Manaus, no Circuito Itaúba e Circuito Ponta Negra. Em 2 dias de festa, 20 artistas se revezarão nos trios elétricos e no palco do anfiteatro. Agora 6 horas 18 minutos. Polícia. Uma troca de tiros terminou com uma morte e 3 pessoas feridas, entre elas uma criança de 2 anos, no início da noite de ontem no município de Manacapuru. O crime aconteceu após a morte de um homem conhecido como Dieguinho, supostamente envolvido com o tráfico de drogas. De acordo com policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 17h30 na rua Parintins, bairro São Francisco, após o enterro do Dieguinho. A polícia acredita que o objetivo era matar o restante da família devido a um acerto de contas. O irmão dele, conhecido apenas como Dioninha, estava em um carro modelo Gol de cor prata e placa não informada na companhia de 3 pessoas da família, entre elas a menina Jennifer Cristina Santos Bandeira, de 2 anos. Minutos após sair do cemitério, eles foram abordados por 2 homens em uma motocicleta de características não reveladas. A dupla chegou atirando e houve uma suposta troca de tiros. A criança foi baleada no abdômen e o motorista do carro, Fabrício Bandeira, de 23, foi atingido nas costas. O projétil atingiu o pulmão. A terceira pessoa baleada foi o suspeito Marco Antônio da Silva Taíde, de 24 anos, que pilotava a motocicleta e foi atingido no braço. Outro motociclista, identificado como Anderson Marina Pedrosa Feitosa, de 27 anos, que passava pelo local no momento do tiroteio, foi atingido na cabeça e morreu na hora. 6 horas e 22 minutos em Manaus. Vamos saber o que aconteceu na noite e madrugada. Conte, Alberto Pellegrini. Conto mesmo, Paulo Guerra, vamos chegando, trazendo as informações de polícia, dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra, ele estava cheio da grana. Eric Pedrosa do Nascimento, 28 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com mais de R$1 milhão em cédulas num fundo falso de um veículo. Ele trafegava pela BR 343 e acabou sendo preso aí. Paulo tinha dentro do carro dele R$1 milhão. Mas, Paulo Guerra, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança desarticulou uma quadrilha que fazia assaltos roubando carro primeiramente, depois ia saindo cometendo assalto, principalmente na zona norte da cidade. Foram presos Jéssica Larissa Souza da Silva, de 21 anos, o Eric Bruno Seixas de Oliveira, de 20, o Matheus Salles da Mota, de 21 anos, e o Adriano Guedes, de 21 anos. Todos foram presos, suspeitos, Paulo, de cometer assalto na zona norte da cidade, principalmente na área da Cidade Nova. Eles já tinham roubado um carro de uma senhora, um Fox de placa JX Y0288. A vítima logo acionou a polícia, que fez o patrulhamento e logo abordou, prendeu os bandidos. Grande trabalho da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, prendendo aí esses bandidos. Com eles, os policiais encontraram uma arma calibre 38 até o talo de bala. Com eles também tinha 5 celulares, roupas, bolsas de mulheres, tudo produto dos roubos que eles já tinham feito, fazendo verdadeiro arrastão na área da zona norte e leste da cidade, e foram contidos pela Secretaria de Segurança, pela Polícia Militar, que tirou aí mais uma vez bandidos de circulação. Falando em bandido, Paulo Guerra, o enfermeiro tarado, o enfermeiro que não aplicava só injeção, ele foi preso pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Tudo aconteceu assim, Paulo Guerra. Ele é suspeito de dopar uma mulher de 48 anos e a filha dela, uma adolescente de 16 anos, na noite da última terça-feira. Em seguida, ele dopou as duas e daí consumou o estupro.
A delegacia, né, especializada que está tomando conta do caso disse que ele é conhecido das duas. A mãe estava gripada e a filha estava com umas manchas assim na perna. Ele ofereceu, olha, eu tenho uma injeção aqui que é uma beleza para isso. Aí foi lá, dopou as duas, e as duas, quando acordaram, né, Paulo Guerra, uma assim, disse assim: mamãe, a moto tá doendo aqui. Eles estavam com dores nas suas partes íntimas. A mãe resolveu ir ao médico, já também que ela estava sentindo dores. Daí foi constatado que elas foram estupradas, e uma foi com conjunção carnal, outra com conjunção anal. Deram entrada no Instituto Médico Legal, fizeram exames de corpo de delito e denunciaram o enfermeiro. Conforme a delegada, a adolescente procurou junto com a mãe a delegacia após sentir dores nas partes íntimas. 3 exames, um de condição carnal, outro de anal, outro de corpo de delito, e um exame toxicológico foi feito para averiguar e enrolar ainda mais esse enfermeiro tarado que estuprou mãe e filha, uma mãe de 48 e a filha de 16 anos de idade. Esse monstro deverá ser preso. E ainda de acordo com a delegada, o enfermeiro deve ser intimado nas próximas horas para prestar depoimento sobre a denúncia. O caso de abuso sexual, se caso seja confirmado, o enfermeiro será indiciado pelo crime de estupro a vulnerável, pois, segundo a delegada Graça Jardim, a menor estava dopada. De pronto-socorro Platão Araújo. O pronto-socorro vivia uma noite madrugada das mais tranquilas, com 2 atendimentos. Até aquele presente momento, até às 23h40, apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa dava entrada naquele momento vítima de acidente de trânsito. Pois bem, Paulo Guerra, por volta das 4h45 dessa madrugada, um homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele levou 1, 2, 3 balaços pelo corpo lá no bairro Novo Israel. Ele está internado nesse exato momento, está entre a vida e a morte. As informações dão conta de que ele está no bico do urubu. O crime tem a ver com acerto de contas. E esse homem que levou 3 balaços, Paulo Guerra, agora depois das 5h da manhã, ainda continua internado no pronto-socorro Platão Araújo. Pronto-socorro 28 de agosto. Um elemento conhecido como Cassie Jones apanhou e apanhou muito. As informações dão conta de que ele estava se metendo com uma mulher comprometida. Essa mulher é casada e o Cassie Jones estava de relacionamento com ela, estava de camaradagem. Foi então que o marido dela contratou alguns amigos, né? Fez lá aquela coisa lá, se reuniu com alguns amigos e deram couro, deram uma pisa no Cassie Jones, e ele está internado no pronto-socorro 28 de agosto. Ele perdeu inclusive um dente depois de ter apanhado muito após se meter com uma mulher comprometida, uma mulher casada. O rapaz que foi enganado pela esposa não fez nada com a mulher dele, ela está perdoada. Entretanto, o sedutor pagou um preço caro, apanhou e apanhou muito. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra teve registro de 4 ocorrências durante a noite e madrugada. As 2 primeiras por acidente de trânsito, uma por volta de 20 horas, outra por volta de 21 horas, quando 2 homens, os 2 vítimas de acidente de trânsito com motocicleta, davam entrada na
naquela unidade de saúde. Também no pronto-socorro João Lúcio, um homem vítima de facadas pelo corpo deu entrada por volta das 2h da madrugada de hoje. E um outro caso por agressão física, um outro caso envolvendo triângulo amoroso. Um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo, 25 anos de idade, metido a bonitão. Paulo Guerra, esse homem agrediu e agrediu muito um outro homem de aproximadamente 45 anos de idade. Baixinho, metido a namorador, rapaz, todo baixinho é metido a namorador. E esse daí, Paulo Guerra, estava também com a mulher alheia e apanhou muito a pauladas. As informações dão conta de que ele estava numa parada de ônibus com a mulher casada no colo, sentada no colo dele. Apareceu o marido com um pedaço de perna manca e deu-lhe a primeira na cabeça. Os outros golpes foram nas costas da vítima, que deu entrada com a cabeça quebrada e sem respirar, rapaz. Ele passou bem uns 3 minutos sem respirar depois de levar uma paulada na costela. Ele continua internado no pronto-socorro João Lúcio, e quando ele vê uma aliança no dedo das mulheres, ele olha pro outro lado. O baixinho namorador levou várias pauladas pelo corpo. Paulo Guerra ainda de polícia. A polícia militar em patrulhamento na área da zona leste da cidade conseguiu prender, tirar de circulação uns bandidos que estavam vendendo droga na área do bairro Zumbi dos Palmares. Movimentação bem intensa por parte dos policiais na zona leste da cidade. Outra informação, Paulo Guerra dá conta de que várias blitzes foram realizadas na cidade e está trazendo muita segurança. Inclusive, Paulo Guerra, moradores do conjunto Viver Melhor fizeram questão de entrar em contato com a nossa unidade externa de jornalismo para elogiar o posto policial do Batran, do Detran, da Polícia Militar na entrada do conjunto Viver Melhor. Ali agora, Paulo Guerra, tem blitz permanente por parte dos homens do batalhão de trânsito. Acabou aquele negócio de motocicletas estarem cometendo assalto, moto roubada. Sensação agora de lá é que muita segurança tem depois do Batran entrar ali no conjunto Viver Melhor. Ontem mesmo os policiais estavam em trabalho permanente. Desde as 18 horas em diante, eles começam a parar tudo quanto é carro que entra e que sai lá no conjunto Viver Melhor do bairro Santa Etelvina. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi assassinado com 4 tiros. As primeiras informações dão conta de que o crime tem características de acerto de contas. O homem aparenta ter uma idade aproximadamente de 40 anos de idade, 1,65 m, magro, moreno e cabelo curto. O corpo deu entrada por volta de 23h30. Era noite de ontem. Um acidente de trânsito envolvendo motocicleta resultou em morte e foi no Distrito Industrial. A vítima foi o condutor da moto, que em altíssima velocidade acabou caindo de sua máquina e morreu na hora por volta de 4h30 dessa madrugada, na madrugada de hoje. O Instituto Médico Legal. A equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. E hoje tem Mega Sena, Eduardo. É verdade, o concurso 1865 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$22 milhões para quem acertar as 6 dezenas hoje. Em Roma, para a disputa do Jogo da Paz, na última quarta-feira, o ex-jogador Diego Armando Maradona concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca,
na qual fez elogios ao atacante brasileiro Neymar. De acordo com o argentino, o jogador do Barcelona pode rivalizar com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e impressiona pela capacidade de encarar os zagueiros mesmo diante de seguidos pontapés. Já não são 2, mas 3 cavalos que correm para ganhar, citando Cristiano Ronaldo e Messi. Eu sabia que o Brasil não iria ficar de braços cruzados. Depois de Rivaldo, Ronaldinho e Kaká, aparece este Neymar que diverte a todos. Encanta-me vê-lo jogar. Dão 200 pontapés e ele segue encarando o zagueiro, disse Maradona. Ficou para a última rodada a definição do 4º classificado para a fase final do Campeonato Amazonense, isso porque o Rio Negro mostrou força e venceu por 2-1 São Raimundo no chamado jogo de 6 pontos, disputado na tarde de ontem no estádio Ismael Benigno, no alto da colina. No estádio Carlos Amite, o Manaus Futebol Clube assumiu o 4º lugar após bater o rebaixado Nacional Borbense por 2-0. Enquanto isso, na Arena da Amazônia, o clássico pai e filho entre Nacional e Fast terminou em 0-0. Com o resultado, as equipes mantiveram as suas posições na tabela. Os jogos de ontem pelo Brasileirão: Chapecoense 3, Sport 0. Santa Cruz 2, Corinthians 4. Curitiba 0, Figueirense também 0. Botafogo 1, Internacional 0. Após a rodada da noite passada, o Palmeiras continua líder com 60 pontos, seguido de Flamengo 57, Atlético Mineiro 53, Santos 51 e agora no 5º lugar o Botafogo com 47, um ponto na frente do Fluminense que tem 46. 6 jogos vão terminar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A hoje à noite. Às 19h30 jogam Palmeiras e Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Ponte Mineiro. Preta e Vitória. Os jogos das 21 horas: Fluminense e Flamengo, São Paulo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense. Últimas notícias. Quem for pego pela Operação Lei Seca dirigindo alcoolizado, ou seja, bêbado, ou se recusar a fazer o teste do bafômetro a partir do dia 1º de novembro, pagará uma multa muito superior ao valor cobrado atualmente, que é de R$1.915. Devido às mudanças na legislação de trânsito, o valor subirá para R$2.934,70 e o motorista ainda terá a carteira de habilitação suspensa pelo prazo de 12 meses. O motorista que falar ao celular enquanto dirige também será penalizado com mais rigor. De infração média, a multa de R$85,13 para gravíssima, agora R$191,54. E quem estacionar indevidamente em vaga de idoso ou deficiente perderá 7 pontos na carteira. Tome cuidado. Um trabalho de detetives sem precedentes, pesquisadores brasileiros usaram obscuros registros portuários e dados estatísticos de órgãos do governo que nem existem mais para estimar o impacto da caça comercial na Amazônia ao longo do século XX. O resultado, à primeira vista, é estarrecedor. Ao menos 23 milhões de bichos foram abatidos para obter couro ou pele entre 1900 e 1970, estimam os cientistas. Note que esse número nem se refere a toda a Amazônia brasileira. Entraram na conta apenas alguns: Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, a respeito dos quais foi possível levantar informações mais precisas. Foi um ciclo de comércio que rendeu $500 bilhão, valor de 2015 apenas entre os anos 1930 e 1960. O presidente do Senado, Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, defendeu ontem que a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos federais tem uma tramitação célere na casa. Ele afirmou que será preciso abreviar prazos e a tramitação da proposta para que o texto seja aprovado até o fim deste ano. A PEC considerada prioritária pelo governo Michel Temer para o ajuste fiscal foi aprovada em primeiro turno na madrugada da última terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Por se tratar de emenda à Constituição, o texto ainda terá de passar por mais um turno de votação na Câmara antes de ser analisado pelo Senado. Outra notícia estarrecedora: uma semana antes do impeachment, o governo Dilma Rousseff editou portaria oficializando prática de movimentos de moradia de usar o Minha Casa Minha Vida para regimentar beneficiários para manifestações. O texto definiu que a presença em atividade desses grupos pode ser usada como critério de seleção ao programa. Um verdadeiro absurdo. O Ministério Público Federal diz que a norma permite seu uso político e partidário. Cobra do Planalto a suspensão de financiamentos. O Ministério das Cidades e o Palácio do Planalto ainda não se manifestaram ao Ministério Público. Mas a tendência é que concordem com a argumentação dos procuradores. A Embraer afirmou nesta quarta-feira que busca finalizar acordos com autoridades dos Estados Unidos e do Brasil para encerrar caso em que a empresa é acusada de ter descumprido leis anticorrupção em meio a investigações de suborno para obter contratos de venda de aeronaves no exterior. Mais cedo neste mês, a Embraer disse que estava em estágio avançado das negociações com a autoridade dos Estados Unidos após o jornal Folha de São Paulo ter informado
que a companhia estava sendo investigada por suspeita de ter pago suborno para vender aviões para uma companhia aérea de Moçambique. A Embraer, fabricante de aeronaves com sede em São José dos Campos, São Paulo, anunciou que vai conceder férias coletivas a partir de outubro para funcionários das fábricas no Brasil. O número de trabalhadores atingidos pela medida não foi informado pela empresa. 6h43 em Manaus. Isolado após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o PT não apoiará nenhum candidato em 12 das 18 capitais onde haverá segundo turno nas eleições. Ao contrário das eleições de 2012, quando apoiou o candidato de partidos da base aliada da então presidente, como PP, PTB e PDT, desta vez o partido anunciou apoio apenas ao PSOL em Belém e no Rio de Janeiro. Um impasse entre o TCU, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal ameaça os acordos de leniência que procuradores e o governo federal tentam fechar com empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Há 2 semanas, o procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa da operação iniciaram visitas à ministra do TCU em busca de uma saída para a crise. Os procuradores queriam que o tribunal se comprometesse a não impor aos envolvidos indenizações maiores do que as definidas nos acordos com as empresas. Não houve consenso. O Ministério Público passou então a pedir que o TCU pelo menos deixe por último na fila das sanções envolvidas que colaboraram com as investigações. O governo Michel Temer quer aumentar o tempo de cumprimento de pena em regime fechado de condenados por corrupção ativa e passiva e por crimes praticados com violência, o que representa em grave ameaça. O Ministério da Justiça prepara a proposta que altera a lei de execuções penais para endurecer a progressão da pena. Hoje, para haver a mudança de regime prisional, é necessário que o preso cumpra pelo menos 1/6 do tempo de condenação. A ideia é levar esse período mínimo para metade da pena. O presidente Michel Temer assumiu o protagonismo na relação com o PSDB para evitar que as atuais divergências internas no partido atrapalhem a gestão federal, justamente no momento em que tenta aprovar medidas econômicas polêmicas no Congresso Nacional. Temer convidou para o almoço no Palácio do Jaburu nesta quarta-feira o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do partido. Também participaram do almoço o ministro Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde tramitam 5 ações contra a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Gedel disse que a reunião foi um encontro de amigos, quando conversaram apenas amenidades. O ministro disse que o presidente não fez qualquer pedido à FHC. Nem caberia. Não foi um encontro administrativo, afirmou o responsável pela relação entre Planalto e Congresso. O presidente Michel Temer vai embarcar na madrugada desta sexta-feira para Goa, na Índia, para participar nos dias 15 e 16 da cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Será a sua 4ª viagem internacional desde que assumiu o cargo. Um homem de 27 anos e uma mulher de 42 não identificados que viajavam na classe executiva saíram do avião escoltados pela polícia depois de uma briga a bordo. O motivo da contenda, segundo testemunhas, foi uma poltrona reclinada. O incidente aconteceu em um voo da companhia aérea australiana Jetstar, que ia da ilha de Phuket, na Tailândia, para Sydney, na Austrália. Scott Haywood, que estava a bordo, contou a rádios australianas que um passageiro ficou aborrecido porque a mulher reclinou totalmente o assento que estava à frente de onde sua mãe estava sentada. Um outro homem então bateu algumas vezes na poltrona da frente para mostrar que queria que ela levantasse o encosto. A mulher foi até onde o homem que havia batido na sua poltrona estava e deu um soco nele, segundo o relato. Haywood disse que o homem revidou e a confusão aumentou. Tudo aconteceu durante a madrugada por volta das 3h da manhã. Ela entrou na Índia pelo ar carregando uma mensagem secreta em urdu, a língua oficial do Paquistão, com uma mensagem para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Ela foi presa, capturada e acusada de espionagem. Agora a polícia indiana tenta descobrir quem está por trás dessa operação. O nome da detenta é desconhecido e ela se recusa a depor. As autoridades sabem apenas que tem 2 patas, 2 asas e um bico. E que aparentemente veio do Paquistão. Trata-se simplesmente de uma pomba. Modi, nós somos os de 1971, diz a mensagem que a pomba carregava. Agora, cada um dos nossos filhos está pronto para lutar contra a Índia. O escritor, dramaturgo e ator italiano Dario Fo vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1997, morreu nesta quinta-feira aos 90 anos em um hospital de Milão, na Itália, onde estava internado por conta de problemas respiratórios, segundo os meios de comunicação local. Os 193 países membros das Nações Unidas devem nomear nesta quinta-feira Antônio Guterres como novo secretário-geral da organização. A cerimônia na Assembleia Geral está marcada para as 10h da manhã, hora local, lá em Nova
York. O órgão deve adotar uma resolução confirmando o ex-primeiro-ministro de Portugal como futuro chefe das Nações Unidas, cargo que exercerá entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021. A expectativa do presidente da Assembleia Geral, Peter Johnson, é de que o texto da resolução seja aprovado por aclamação. Na semana passada, o Conselho da Segurança recomendou Antônio Guterres para liderar a organização. O furacão Nicole, que segue em direção às Ilhas Bermudas com ventos constantes de até 250 km/h, informou hoje o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Nicole, que se fortaleceu nas últimas horas ao passar da categoria 2 para a categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, de máximo 5, está a 290 km do arquipélago, segundo o último boletim do NHC. A tormenta se desloca a 19 km e está previsto que nas próximas horas aumente sua velocidade antes de girar em direção ao nordeste. De acordo com esse padrão de trajetória, os especialistas preveem que o centro de Nicole passará perto ou sobre Bermudas, ao largo da costa leste dos Estados Unidos. Devastado por um terrível terremoto em 2010 e por 3 anos de seca causados pelo fenômeno El Niño, antes de ser atingido em 4 de outubro passado pelo furacão Matthew, o Haiti é o país com maior número de mortes, 229.699 por catástrofes naturais, segundo a ONU. De acordo com o estudo das Nações Unidas divulgado nesta quinta-feira, isso se dá também em termos absolutos quanto à relação ao total da população. Nos últimos 20 anos, acrescenta o documento, 90% dos óbitos em catástrofes naturais foram registradas em países pobres ou de renda média. Aviões sírios e russos bombardearam novamente nesta quinta-feira a cidade síria de Alepo, no norte do país. Os ataques aéreos contra os bairros rebeldes mataram pelo menos 71 civis em 48 horas da cidade, anunciou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, citada pela France Press. Segundo a agência EF, a Defesa Civil da Síria afirma que 122 pessoas morreram nos ataques contra os distritos de Al-Firdous, Mizir, Qatari, Relik, Bustan, Al-Qasr e Zabdi. Ao amanhecer, os bairros rebeldes da zona leste da cidade foram alvos de quase 20 bombardeios. Ao mesmo tempo, as tropas do governo avançavam ao nordeste de Alepo, assumindo o controle das colinas, a partir das quais é possível observar as áreas sob controle dos insurgentes, de acordo com o relato da agência France Press. O parlamento da Indonésia aprovou novas medidas punitivas, entre elas a pena de morte e a castração química contra os culpados por violência sexual a menores, publicaram hoje diversos veículos de imprensa local. A medida proposta pelo governo do primeiro-ministro Joko Widodo também permite o uso de aparelhos eletrônicos de rastreamento para aqueles criminosos colocados em liberdade após cumprir suas penas. Este regulamento controverso, aprovado na quarta-feira, criou uma preocupação na Câmara com a oposição de 3 partidos políticos, que obrigou a debater a série de medidas durante os últimos 2 meses, segundo o jornal Jakarta Globe. Alguns dos partidos permanecem indecisos diante da falta de explicação do executivo sobre o procedimento para implementar a castração química. Associações médicas do país também remeteram suas objeções éticas pelo uso desse castigo. Widodo propôs a mudança legislativa no mês de maio, depois do estupro coletivo a uma menina de 14 anos e seu posterior assassinato em uma escola da ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia. O caso envolveu manifestações de ativistas e incendiou as redes sociais em uma chamada para reforçar as punições para os crimes de pedofilia. E agora saiu. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. BNDES suspende 4,7 bilhões de dólares em financiamentos a empreiteiras da Lava Jato. A Folha de São Paulo. Renan quer votar até o fim do ano proposta que limita gasto federal. O Estado de São Paulo. Gasto das campanhas eleitorais cai 71%, aponta TSE. Correio Brasiliense. Banco do Brasil inicia processo de reestruturação e deve enxugar áreas. O Valor Econômico. Temer diz que reforma tentará igualar a aposentadoria geral e pública. Estado de Minas. Vítimas conseguem indenização ao acusar Samarco de omissão. No Recife, o Jornal do Comércio. Mulher de Cunha pede fim de ação e desbloqueio de bens. Fortaleza, Diário do Nordeste. Sargento da PM é baleado ao reagir à tentativa de assalto em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Vaqueiros fazem protestos pelo Brasil contra a proibição da vaquejada. O Brasil Econômico. Taxa de juros nas operações de crédito sofre a 24ª elevação consecutiva. Edições impressas locais. Agora. Garota de 16 anos diz à polícia que foi dopada e estuprada por enfermeiro. Em Tempo. Corrupção deixa rombo de 300 milhões na Eletrobras. A crítica. Mandatos por um fio. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Hélio Ramos, J. Rai,
Noticiário policial Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz Silva. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instante chega aqui um puro talento a serviço do rádio. Daniel Manzoateg, que vai apresentar excepcionalmente o programa Valdir Correia. Bom dia. Hora certa. Manaus, 6h54. 96,9 Difusora FM.